Boa tarde! O programa de hoje vai ser como o Sintese gosta, na rua e na luta. Vamos começar o nosso quadro Aconteceu na Semana, em que você vai ficar sabendo das últimas atividades promovidas pela categoria de professores e professoras de Sergipe, em defesa de seus direitos. Olha, quase faltou semana para tantos atos. Depois, nós vamos para o nosso quadro O Direito é Seu. Sim, porque aqui a luta não para, nunca. Fique com a gente, o TV Sintese está no ar. A categoria do magistério deliberou em uma assembleia na última sexta-feira uma paralisação para os dias 10, 11 e 12 de maio, em protesto contra a má gestão de Belivaldo Chagas na educação pública de Sergipe. Os professores deixaram as salas de aula e foram para a porta do Palácio de Despachos. Acompanhe. Professores e professoras da rede estadual deliberaram 3 dias de paralisação. E aqui ao meu lado está o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, que vai explicar para a gente um pouco do objetivo sobre esses 3 dias de paralisação e falar também dessa agenda, professor Roberto. Bom dia. Veja, o objetivo da paralisação é cobrar do governo Belivaldo a reabertura do processo de negociação com o magistério. O que foi aprovado no mês de março, as maldades foram aprovadas lá, o impacto está sendo muito profundo na vida do professor. Tiveram professores agora em abril que a remuneração foi menor do que receberam em março, antes da aprovação da lei. O professor teve redução de remuneração. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. O nível de indignação dos professores é elevado, é alto. E nós não aceitamos isso que foi aprovado com o magistério. Por isso que a gente espera que o governo reveja sua posição, sente para negociar com o Sintese, sente para rever o que ele cometeu de maldade, de erro com os professores, para que a gente seja valorizado efetivamente. A outra reivindicação que a gente faz aqui é a questão da revogação do confisco de 14% do salário dos aposentados, que é outra maldade que Belivaldo está fazendo contra nós. Portanto, a gente espera bom senso do governo. Caso o governo não sente para negociar, esses atos vão continuar. Essa denúncia para a sociedade precisa continuar, porque o governo está com uma propaganda muito forte na TV, na imprensa, mostrando que a educação está uma maravilha e não está. A situação é grave do professor, a desvalorização é total. Também nós temos uma agenda hoje aqui no Palácio, na quarta-feira no centro de Aracaju e na quinta nós estamos fazendo pedágio, tanto na capital quanto no interior do estado, para dialogar com a população, mostrando a realidade dos fatos, a verdade do que está acontecendo com o magistério e com a educação de Sergipe. Há um abandono por parte do governo do estado que não se trata apenas na carreira dos professores, mas também na escola como um todo. Aqui ao meu lado, a professora Elaine, que está no chão da escola e que sente muito isso, não é, professora? Nós que estamos na sala de aula, estamos vivendo uma situação caótica, né? Com alunos que ficaram 2 anos estudando de forma remota e esses estudantes chegaram com um déficit de aprendizagem muito grande. E os professores estão se sentindo abandonados, né? Em um contexto em que nós não temos suporte pedagógico, vários alunos que não são alfabetizados já no ensino fundamental, né? O que inviabiliza, né, o seu prosseguimento nos estudos e faz com que os professores se sintam impotentes, né, sempre cobrando das diretorias regionais de educação um apoio que esse apoio nunca vem, né? Então nós precisamos que esses alunos tenham um reforço escolar,
que foi prometido já há muito tempo e esse reforço não está acontecendo, né? E as famílias que a gente vem convocando, a gente percebe que uma dificuldade dos próprios pais em acompanharem a educação dos filhos, né? Porque eles não têm mesmo essa condição educacional de dar esse suporte. Então, o professor está se sentindo abandonado. Falta de professor para os intérpretes, os estudantes surdos da nossa escola, nós temos vários, eles não têm intérprete. Então, assim, há um sofrimento e há um massacre desses estudantes e dos professores. Antes, aqui atrás de mim, tinha um painel cheio das maldades feitas por Belivaldo a professores e professoras. Agora, ele foi coberto pelos desejos de professores e professoras a respeito do que eles querem para a educação de Sergipe. Professora Leila, a ideia é que esses atos sejam bastante visuais, não é isso? Com certeza, Luana, é o momento em que o professor expõe as suas ideias, é o momento onde o professor expõe a sua indignação com o governo do Estado, e aí aqui como a gente pode ver, né? Devolva nossos direitos, na sala de aula se forma cidadão, a educação é a última esperança para a humanidade, por valorização, respeito. Então, é a manifestação da categoria, colocando para fora, para toda a sociedade poder passar, ver, visualizar o que está acontecendo, a indignação. É indignação em forma de ação, em forma de atitude, e isso a gente está colocando nos nossos atos, como nós acabamos de ter a lavagem ali da rampa que sobe para o Palácio de Despacho, os professores participando, vocês já devem ter visto aí nas imagens, e aqui o nosso painel com toda a indignação que os professores participaram desse ato. Porque além de ser intervenções, não só como se de indignação, é uma forma de diálogo com a população também. Exatamente, né? É a maneira como os professores estão encontrando para mostrar à sociedade sergipana o que é que está se passando dentro das nossas escolas, a perseguição que está acontecendo, tanto que aqui tem dizendo não vamos mais aceitar a perseguição, não vamos aceitar assédio moral dentro das nossas escolas. Então a sociedade precisa entender e compreender o que é que se passa também dentro das nossas escolas. E aí os professores aproveitam esses espaços exatamente para estar colocando. E vocês pensam que parou por aí? Os atos também aconteceram no centro da cidade de Aracaju. Afinal, a população precisa conhecer de perto a pauta de maldades contra a educação que Belivaldo vem colocando em prática. Vejam como foi. Bem, como nem só de notícias ruins vivem os professores e professoras de Sergipe, vamos para uma notícia boa. Aliás, boa não, ótima. Na última sexta-feira tomou posse a nova direção do Sintese para o próximo triênio. E o TV Sintese, é claro, estava lá para conferir tudo e mostrar para você agora. Está em nossas mãos defender a profissão. Por isso seguimos juntos, foco e ação. Amor e paz, solidariedade e construção. Que a resistência e a esperança ecoem em cada coração. Somos Sintese, nossa vida é lutar. E nessa sexta-feira, dia 6, assumiu a posse da presidência do Sintese a nova gestão, a chapa Esperançar e Lutar. Aqui ao meu lado eu tenho a professora Ivonete Cruz, que ficou 6 anos à frente do Sintese. Professora, essa saída, qual é a sensação agora? De dever cumprido. A de dever cumprido, a sensação de que ao lado de mulheres e homens que fazem o Sintese,
cumprimos a tarefa de dar condução a esse sindicato, de enfrentar o golpe, de enfrentar os desmandos do governo federal, de lutar pelos direitos da classe trabalhadora, de construir as grandes greves, de fazer os grandes embates, de fazer o grande enfrentamento ao governo Belivaldo e aos desmandos desse governo e de seguir firme nessa luta. Esse é o sentimento. Cumprimos uma tarefa na nossa história enquanto militante sindical e seguiremos construindo a história, porque a história ela não acaba. A história ela recomeça, ela é cíclica, ela tem movimento e seguirei nesse movimento, nessa caminhada. Mas como a gente sempre costuma dizer, a luta por aqui não para. E o professor Roberto Silva e a professora Ivônia já assumiram, presidente e vice-presidenta já assumiram aí um compromisso com a luta. E essa semana tem luta, né, professor Roberto? Deliberado em assembleia, porque hoje não foi só posse, teve assembleia também. É isso, nós fizemos a assembleia agora há pouco, antes da posse, deliberamos uma agenda de luta importante, com atos, inclusive, no Palácio e no Centro de Aracaju, com diálogo permanente com a sociedade, porque acreditamos, defendemos que esse diálogo com a sociedade para mostrar quantos professores estão sofrendo com o ataque do governo do Estado é fundamental. Então, o Sintese, apenas nós tomamos posse, é uma diretoria nova, mas é um grupo que dá continuidade a essa luta, essa combatividade do sindicato, para continuar um sindicato forte, denunciando as injustiças e combatendo. Mas a luta também é das aposentadas, não é isso, professor Ivônia? Com certeza, Luana. Os aposentados de Sergipe, nos últimos anos, têm sofrido muitos ataques. E agora, no governo de Belivaldo, esses aposentados têm sofrido. Então, essa luta não é só de professores da ativa, e sim de professores da rede estadual, aposentados, aposentadas. E a gente faz um convite, junte-se a nós, porque essa luta da revogação dos 14%, ela não é justa, é uma luta muito injusta e o governo Belivaldo tem que prestar conta antes dele sair desse mandato, retirando esse dinheiro do bolso dos professores aposentados e aposentadas. Então, devolva o salário dos professores, governador Belivaldo Chagas. Obrigada, professora Ivônia, obrigada, professor Roberto. E nós seguimos por aqui e vamos tocar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, luta. A luta agora muda de cenário e de protagonista. Afinal, o que não falta no nosso exército para lutar por você e por seus direitos é gente competente. Não é mesmo, doutor Hildon? Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, é fato que os salários e licenças maternidade sejam concedidas às mulheres que tenham dado à luz, que tenham sofrido um aborto ou que tenham adotado uma criança. No entanto, para os professores e professoras vinculados ao INSS, este órgão também já vem concedendo esse mesmo direito aos professores do sexo masculino que, de alguma forma, suas companheiras não tenham condições de requererem o benefício previdenciário de salário e licença maternidade, ou seja, caso o professor deseje requerer o benefício, ficará ele afastado por 4 ou 6 meses, recebendo esse benefício previdenciário com o objetivo de ajudar a sua companheira nos cuidados com seu filho recém-nascido. É muito importante deixar claro que se o casal for vinculados ao INSS, somente a um destes será concedido esse benefício. Porém, se um deles for ligado somente ao Estado de Sergipe e o outro somente ao INSS, entendemos que poderá haver a licença maternidade tanto para aquele que seja vinculado ao INSS, como aquele outro vinculado ao Estado de Sergipe. Outra situação de suma importância, e que já é concedido administrativamente tanto pelo INSS como também pelo Estado de Sergipe, é a concessão do benefício da licença para os casais homoafetivos, mas também somente a um destes é garantido o direito. Porém, caso seja um vinculado ao INSS e outro Estado de Sergipe, entendemos que os dois ou as duas poderão fazer o pedido da licença maternidade aos órgãos competentes. Assim, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro ligado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados do Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. O direito é seu. No final de março deste ano, trouxemos a vocês uma informação relacionada aos precatórios do Fundef e do Fundeb. Dissemos naquele programa que o STF havia acabado de julgar uma ação informando como deveria ser feito o pagamento desses precatórios.
Com a publicação desse julgamento, agora no dia 22 de abril, não restou mais nenhuma dúvida. E a Corte decidiu que todos os precatórios que já haviam sido liberados pela União aos municípios e aos estados antes da publicação da emenda constitucional número 114, de 16 de dezembro de 2021, não poderiam ser repartidos com os professores e professoras. No entanto, todos aqueles precatórios que ainda haviam ser liberados após 16 de dezembro de 2021, ou seja, que ainda não foram pagos, pelo menos 60% desses valores deverão ser repartidos, não só a todos os professores e professoras, mas também a todos aqueles servidores que fazem parte da educação. A Corte também decidiu que os repasses dos precatórios aos professores e aos servidores da educação devem ser pagos não só aos servidores da ativa, mas também aos aposentados e aos pensionistas que, de alguma forma, receberam, naquela época, seus salários vinculados às receitas do Fundef e do Fundeb. Outra importante informação para todos vocês é sobre essas ações judiciais. Primeiramente, ressaltamos que as ações foram movidas pelos estados e pelos municípios e que o Sintese não participa diretamente das ações, porém monitora e acompanha de perto todos os seus passos. E agora, com a decisão do STF, não tem mais nenhuma dúvida que assim que os precatórios sejam liberados, cobrará dos municípios do estado de Sergipe a obrigação de repassarem os valores que cabem aos professores e às professoras. Outra informação importante é que tanto o estado de Sergipe como cada município sergipano tem uma realidade diferente em relação a essas ações dos precatórios do Fundef e do Fundeb, já que alguns municípios que já receberam os valores, antes mesmo da decisão do STF, não tinham obrigatoriedade de repassarem os valores aos professores. Porém, aqueles municípios que receberão seus precatórios terão obrigatoriedade de repassarem partes aos professores. Contudo, em relação ao estado de Sergipe, não há definição desta ação e nem mesmo existe precatório formado. É de suma importância que, havendo alguma dúvida sobre as ações do Fundef e do Fundeb que envolvam o estado de Sergipe e os nossos diversos municípios, sejam repassados para vocês, professores e professoras, pela assessoria jurídica do sindicato. Assim, entre em contato com os advogados do Sintese fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A onda. Em uma escola da Alemanha, alunos têm de escolher entre duas disciplinas eletivas, uma sobre anarquia e a outra sobre autocracia. O professor Rainer Wenger é colocado para dar aulas sobre autocracia, mesmo sendo contra sua vontade. Após alguns minutos da primeira aula, ele decide, para explicar melhor aos alunos, formar um governo fascista dentro da sala de aula. Eles dão o nome de A Onda ao movimento e escolhem um uniforme e até mesmo uma saudação. Só que o professor acaba perdendo o controle da situação e os alunos começam a propagar a onda pela cidade, tornando o projeto da escola um movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, Wenger tenta acabar com a onda, mas aí já é tarde demais. Esse filme eletrizante você pode assistir pelo YouTube. Basta botar o nome do filme, A Onda, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Vocês viram quanta luta no programa de hoje? E vocês pensam que acabou? Semana que vem estaremos de volta com muito mais. Afinal, somos Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Viu, Belivaldo? Tchau, pessoal. Para vocês, boa tarde e boa sorte.